Queridos, eu tenho uma palavra que Deus realmente colocou no meu coração, que é o Deus da esperança. Amém? Alguém aqui tem esperança? Perguntas óbvias para aquecer. Alguém aqui já passou por desesperança? É difícil, né? Mas hoje eu quero falar sobre o Deus da esperança. E Deus colocou essa palavra no meu coração de uma maneira muito rápida. Eu quero transformá-la e transmiti-la de uma maneira muito simples. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que em Provérbios 23:18 nos tem uma linha que vai nos direcionar, e outros versículos vão ser citados também, mas que você possa se ater àquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra diz assim: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada. Numa outra tradução mais antiga e requintada diz: não será malograda a tua esperança. Este é um tema que, quando nós tratamos, ele alcança todos os seres humanos, e isso é óbvio demais, mas muitas pessoas evitam até de falar nele. A esperança, ela nos move, ela nos aponta para o futuro, para alguma coisa que é desejada, para algo novo, mas que ainda não foi alcançado necessariamente. Amém? E é por isso que é a esperança. E a esperança, como um tema mesmo aponta, ela transcende. O que é isso? Ela vai além. Ela aponta para um lugar mais distante, mais à frente. E ela transcende algumas características, algumas circunstâncias e alguns padrões. Por exemplo, questões geracionais. A esperança, ela existe e ela sempre vai continuar existindo. Desde a época dos meus tataravós, avós, da minha época, dos meus filhos, se Deus me der vida e saúde, dos meus netos. Amém? Ela transcende gerações. Ela transcende também questões étnicas, porque qualquer ser humano, de qualquer espécie, de qualquer lugar, todos eles, na verdade, nasceram de Eva, mas vai transcender as questões étnicas, mas também vai transcender os estratos sociais. Seres humanos, sejam pobres, ricos, bilionários, paupérrimos, todos podem ter esperança. Mas ela ultrapassa também questões das faixas etárias e até do próprio etarismo, que é o preconceito com aqueles que já estão numa certa idade, igual a mim, por exemplo, que já sou sexagenário. Eu tenho que falar a palavra toda para que ninguém confunda. Mas ela também transcende culturas. A esperança é um tema tão importante, é muito bom saber que Deus trata desse tema com profundidade e com a devida importância, por um único motivo que eu quero destacar, e não se limitando a ele, que tanto a esperança quanto a desesperança, existe uma linha muito tênue que os separa, elas andam uma do lado da outra, em diversos cenários. Você está me compreendendo? Sejam em situações que envolvam saúde, sejam em situações que envolvam sua vida profissional, sejam em outras situações que possam envolver suas expectativas que estão ligadas a alguns projetos que você está tocando, algumas realizações pessoais que você espera conquistar, mas ela também pode estar ligada aos relacionamentos afetivos, ela pode estar ligada inclusive na comunhão, na vida cristã, aqui dentro da igreja. Você chega e você tem uma expectativa, uma esperança, que ali você vai formar amigos, que você vai ser acolhido, que você vai ser aceito. Existe esperança em todas as situações. O olhar de esperança, ele precisa existir na nossa vida, para que eu e você tenhamos ânimo, tenhamos fôlego. E para quê, pastor? Simples. Eu ia falar o sou aqui, que lembrando da minha origem. Ânimo para continuar a caminhar. Ânimo para persistir na jornada certa, fazendo o que é certo. Mas eu preciso de fôlego para manter o ritmo. Mas eu preciso de maturidade para não desistir. Um clérigo católico escreveu um texto muitos anos atrás. Eu estava num voo, eu peguei o jornal e li aquele texto e guardei aquilo comigo. Ele falava alguma coisa parecida com isso, abre aspas, para garantir que eu estou citando o que ele disse, não exatamente as mesmas palavras. Ele disse que a gente deveria continuar seguindo,
o gerúndio da vida, ainda que arrastando, mesmo aos pedaços, chegar ao fim. Isso me marcou tanto. Eu era um jovem tinha o quê? Uns 20 e poucos anos. Hoje eu tenho 60. Eu nunca mais esqueci isso. E aquela palavra que fala, poxa vida, eu não posso perder a esperança, mesmo que as coisas estejam difíceis. E é uma bênção, meus irmãos, persistir na jornada certa. Mas nós precisamos de manter o foco no caminho, manter o ritmo, sem perder de vista as promessas que nos movem nesse caminho. Todo mundo entendeu o que eu disse? Estou procurando ser o mais claro possível. Isso que eu acabei de dizer, com essas frases todas, isso é esperança. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus quer fazer. E eu quero comentar pelo menos 4 tópicos com vocês, vou tentar não me alongar. O primeiro aspecto, que é a esperança, ela tem que estar no lugar certo e na pessoa certa. Amém? Você pode repetir para você baixinho, ou então no seu pensamento, a esperança, a minha esperança, ela tem que estar no lugar certo e na pessoa certa. O Salmo 39:7 diz, e eu, Senhor, que espero? É Davi dizendo, Tu és a minha esperança. Muitas pessoas, você pode perguntar para ela o que ela está esperando, ela pode te responder várias coisas, mas Davi tinha consciência que existia dentro dele um desejo, uma expectativa, e ele pergunta para Deus, Deus, o que eu espero? Como se ele mesmo não quisesse ou não pudesse responder da maneira correta, para ele não ser desviado nos seus pensamentos de uma resposta que fosse coerente. Então ele responde, Tu és a minha esperança. Nos tempos atuais, esses tempos odiernos, nós temos muitas razões, muitos motivos que tentam nos roubar a esperança de dias melhores, sim ou não? Muitos conceitos confusos. Nós temos muitas contaminações ideológicas, nós temos muitas filosofias vãs que ostentam uma boa oratória, uma boa fala, uma linguagem sedutora, mas que se você espreme elas são vazias, e elas tentam subtrair da Bíblia a sua veracidade e o seu poder de transformação. Por isso muitas pessoas têm colocado a sua esperança em outras coisas. E nós podemos perceber, meus irmãos, um reducionismo intelectual que vai escravizando as pessoas. Primeiro, na falta de conhecimento, e a Bíblia diz que a falta de conhecimento destrói o povo. E vai levando as pessoas para um caminho ou um posicionamento que as afasta de Deus. E se as afasta de Deus, as afasta da esperança. Seguindo aqui a fala de Davi, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Existe uma sedução no mundo, irmãos, que tenta nos levar a confiar nos homens e a fazer do braço humano, da estratégia humana, da mente humana, daquilo que o homem pode produzir por si só, fazer disso o nosso socorro. Deus, porventura, diria para você, anularia aquilo que Ele mesmo criou, dizendo, não tente fazer nada, fique apenas parado que eu vou fazer tudo. Você acha que Deus faria isso? Lógico que não. Ele te criou para ser criativo, produtivo, Ele te criou, como deu ordem no Éden, para que você dominasse a terra, para que você regesse a terra, para que você trabalhasse sobre a criação, e nós, se nós não fôssemos assim, se esse não fosse o propósito de Deus, nós todos estaríamos andando a pé, nus, lá no Éden. Não teria avião, não teria nada disso. Logicamente, se Adão e Eva não tivessem feito aquela lambança. Deu para vocês entenderem? Mas depois que saiu de lá, nós vimos tudo sendo construído, crescendo, coisas avançando, aparecendo projetos, coisas novas. Por quê? Porque Deus nos deu essa capacidade. Eu sou da época que eu via uns filmezinhos ruins na TV, que a TV era preta e branca, os mais novos, vocês não lembram dessa época. E eu via aquelas telas, a tela para ser de cor, era de família pobre, bem pobre. A gente comprava uns negócios de plástico que a gente pendurava com um arame assim atrás. Você está rindo, né? Eu estou te vendo.
Não denuncia idade, não. E só o plástico era colorido, para a gente ter a falsa sensação que a nossa televisão era colorida. E a gente via aqueles programas, de 007, se é que tinha naquela época, o cara falava no telefone. Alguns já devem ter visto coisas assim. Ou um telefone que você andava e que não tinha fio, que você podia levar para qualquer lugar. Eu estou falando essas besteiras porque nós tínhamos um tipo de esperança no desenvolvimento, na tecnologia, que nos apontava para um lugar que nos daria mais conforto, mais condição de administrar, ter nas mãos o controle das coisas. Eu falava assim, se eu tivesse um telefone. Eu trabalhei no meio da selva quando eu estava na Vale do Rio Doce. Eu sei o que é morar num lugar onde só tem bicho e mato. E eu falava, se eu tiver um telefone, eu alcanço o mundo, porque a gente fazia tudo com o telefone, mas era aquele de disco, que você tinha que discar o número. Os mais novos não vão saber o que é discar um telefone daqueles de anel, que levava 3 minutos para voltar quando você discava o 0. Amém, queridos? Eu tinha esperança. E muitas vezes nós entramos nesse reducionismo e queremos falar, poxa vida, então o homem vai ser a solução. Eu vou depositar a minha esperança na força do braço. Mas isso não é bom e não é o que a palavra de Deus nos orienta, pelo contrário, a palavra de Deus vai nos advertir lá em Jeremias, capítulo 17, versículos 5 e 6. Está ali. É que eu estou bem baixinho e tem que olhar para conferir se está saindo lá. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá o bem, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Deus não está falando que você não pode confiar nas pessoas, não é isso. Ele está dizendo para você, não coloque a sua confiança e esperança em um homem. Nós temos vieses políticos hoje, é um exemplo. Tem pessoas que colocam esperança em um ou em outro, ou no futuro, ou amanhã. Tem gente que coloca esperança no seu pastor. Pastor, ora por mim, me benze, enfim, eu já ia falar as besteiras aqui. Mas me contive. A sua esperança tem que estar em Deus. E muitas pessoas têm depositado a sua esperança no homem, na expectativa de que alguém vai resolver o seu problema. Eu quero dizer, Deus usa pessoas, e Deus vai usar pessoas para te abençoar, para te alcançar, para te ajudar, para te ensinar, para te instruir, mas Ele não é a resposta. Amém? Quando nós entendemos isso, e o salmista Davi entendeu e decidiu muito bem se posicionar diante de Deus, porque ele foi perseguido aproximadamente por 13 anos da sua vida, sendo um jovem de aproximadamente 17, ele assumiu o reino de Israel com 30, e nesses 13 anos ele viveu fugindo. Ele era um jovem talentoso, fiel ao rei, ele era um homem responsável na sua conduta de caráter, mas ele também foi responsável por todas as vitórias que o reino de Saul teve contra os inimigos. Ele nunca perdeu uma guerra, ele libertou o povo de Israel da opressão dos filisteus, quando ele vence o guerreiro Golias, um homem de Gate, enquanto todos não tinham mais esperança. Esperança e desesperança andam juntas, lado a lado. Contudo, esse homem foi perseguido pelo seu próprio rei, ele foi perseguido pelo seu próprio exército para ser morto, sem qualquer culpa, sem qualquer crime, sem nada, absolutamente nada que apontasse um erro de conduta. Queridos, isso acontece, e não é só na Bíblia, não é só na história de Davi. Ele poderia ter perdido a esperança, ele poderia ter desistido e falar, não tem jeito, esse mundo é injusto, a minha esperança acabou, ninguém vai me livrar, porque o meu próprio povo está me perseguindo, o meu próprio rei. Mas Paulo afirma, lá em 8:24 de Romanos, porque a esperança, na esperança, nós somos salvos. Quem aceitou Jesus vai ter um encontro com Ele, seja pelo caminho do voucher que Deus manda especificamente, para usar um eufemismo aqui. O voucher de cada um dia vai chegar, tá bom? Todo mundo morre. Ou então pelo encontro nos ares, pelo arrebatamento.
Nós somos salvos em esperança e esperamos esse dia. Nós temos esperança que esse dia chegue. E ele diz: ora, a esperança que não se vê, a esperança que se vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Eu estou apontando para o invisível. Mas se você ler o versículo 25, que não está postado aí, Paulo vai dizer o seguinte: mas se eu e você, esperamos aquilo que nós não vemos, com paciência o esperamos. A gente começa a entender então que Davi sabia que a sua esperança não era vã, até pelo texto que ele declarou no início: Senhor, o que eu espero, tu és a minha esperança. Ele sabia que Deus traria uma solução de algum lugar, por alguma forma, e lá no texto histórico de 1 Samuel, capítulo 26, verso 9, Davi, ele teve a segunda chance de acabar com a vida de Saul, do seu perseguidor. Deus colocou um sono em cima do exército e eles apagaram. Nem aqueles remédios que eu não vou saber citar os nomes, aquele que apaga o caboclo, parecendo um mata-leão que deixa o cara apagado, não faz o cara apagar daquele jeito, e Deus fez, e deu a oportunidade para ele chegar do lado do seu opressor, e deu a chance de matá-lo. O seu acompanhante Abissai estava doido para passar Saul no cerol, e Davi falou: não, você não vai fazer isso, eu não vou tocar em alguém que Deus ungiu. Ele diz assim no texto: Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor? Preste atenção, que fique inocente. Não se discute se ele está certo ou está errado, quem cuida dele é Deus. Quem está me entendendo? Tem muita gente cheia de justiça própria dentro da igreja. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Este quem? Deus. Ou chegará o dia que ele morra, ou quem sabe, descendo a batalha, ele vai ser morto. O que Davi faz? Quem vai cuidar desse assunto não sou eu, é Deus. Eu tenho esperança no que Deus falou para mim, no que Deus me abençoou através de Samuel, e nas citações de Davi nos Salmos. Ele nos confirma essa posição de certeza e de esperança, e essa certeza de fé, quando ele diz no Salmo 71, verso 5: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. No Salmo 62, 5, ele vai falar: somente em Deus, ó minha alma, pensamentos, emoção e vontade. Isso é alma. Ó minha alma, espera silenciosa, porque é dele que vem a minha esperança. No Salmo 146, segundo os rabinos, no seu entendimento, dizem que foi Davi, sem sombra de dúvida, que o escreveu. No versículo 5, Davi vai se expressar assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Ele está dizendo que feliz ou bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o homem, a mulher, que tem a esperança, mas tem a esperança no lugar certo e na pessoa certa. Sempre existe uma recompensa para quem tem esperança no Senhor. Diga para você: tem uma recompensa para mim, se eu decidir esperar no Senhor. Amém? Jeremias no capítulo 17, versos 7 e 8, ele vai dizer assim: bendito, feliz, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança, ele foi além, ele não diz está no Senhor, ele disse cuja esperança é. A esperança foi personificada, cuja esperança é o Senhor. Por que tem recompensa? Porque aquele homem que decide fazer de Deus a sua esperança, ele será como árvore plantada junto às águas, uma planta que estende as suas raízes para o ribeiro, que não tem medo, que não receia quando vem o calor. E tipologicamente nós podemos dizer que o calor aqui é a luta, é a opressão, são as provas, amém? Ele não tem medo quando vem as lutas. Por quê? Porque as raízes estão aguadas,
estão regadas, a sua folha continua verde. Folha é aquilo que comunica da árvore para o resto do planeta que ela é saudável, que ela está viva, que ela tem o quê? Esperança. E é por isso que a esperança da cor verde, respeitando as árvores canadenses, para que elas não fiquem com ciúmes, principalmente no outono. No ano de sequidão, queridos, ele não se perturba, nem deixa de dar frutos, porque ele tem a esperança no lugar certo e na pessoa certa. Amém? O segundo aspecto que eu quero comentar com vocês é a ansiedade que destrói a esperança. A palavra de Deus nos diz em Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É ele que cuida de vocês. Uma das maiores provas que nós podemos entender para quem tem esperança sobre algo é esperar. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta? Gente do céu, que crente agitado. Quando você está na fila e aquela fila não anda, quando você está passando no tarifário da estrada, aquela multidão, o negócio não anda, é bom, não é? Aleluia, uma prova. Eu tenho esperança que eu vou fazer alguma coisa, mas a maior prova é esperar. O tempo deixa de ser um aliado e passa a ser um algoz. Quem está me entendendo? Mas quando você está no hospital e o negócio está ficando sinistro, o que você mais quer é ter tempo. Amém? Você quer que o tempo ande de joelhos, bem devagarinho. Mas quando você está indo para a praia, você quer que, você entendeu como é que nós somos quase bipolares, de um jeito, depois é de outro? A nossa esperança, ela não pode vir do verbo esperar, mas ela deve vir do verbo esperançar. A gente precisa entender a diferença, porque o verbo esperançar, ele existe na língua portuguesa, você pode entender isso, e é esse verbo esperançar que dá origem, que faz a derivação para a palavra esperança, que é para a palavra esperança, e esse verbo aponta para um movimento e não para uma situação estática. Ele aponta para quem deve ir atrás, para quem não deve desistir, ou quem deve perseguir. Um prefixo grego que aponta para aquilo que vai além, para aquilo que é a maior medida, e seguir é acompanhar. Então você tem que perseguir, você tem que seguir com sua maior força, amém? Não no sentido de você ficar apenas parado esperando o relógio contar. A esperança, no sentido dessa palavra, desse verbo esperançar, ele pede de você e de mim engajamento e transformação. Ele não é apenas uma expectativa. Existe um filósofo muito conceituado, brasileiro, graças a Deus, o Mário Sérgio Cortella. Ele é filósofo, ele é mestre em educação, doutor, enfim. E ele já falou sobre isso um tempo atrás, e eu lembrei dessa citação dele, que esperançar é diferente de simplesmente esperar que algo aconteça. Ele é um verbo de ação que vai implicar em você entender, eu entender junto com vocês, que você precisa se levantar, que você precisa ir atrás, que você precisa construir e não desistir. E praticar esse verbo esperançar é como um motor de mudança no meu coração, no seu coração, nas minhas expectativas, nas suas expectativas. É uma chave que vira no seu projeto de vida. É acreditar na possibilidade da transformação, seja ela no nível individual, seja no nível coletivo. Ela aponta para alguma coisa que vai te impulsionar, sim. Envolve capacidade de imaginar. Ela vai mexer com você, vai mexer com a sua criatividade, ela vai te mover a pensar soluções diferentes, buscar recursos diferentes, vai fazer com que as aparentes impossibilidades e mesmo as dificuldades já caracterizadas, que elas podem ser superadas, mesmo que não seja fácil. É uma força que permite que você siga em frente, buscando as melhores condições que você tem nas mãos, locus de controle interno. Eu cuido daquilo que está nas minhas mãos e não nas mãos dos outros. A maioria das pessoas sofrem porque querem cuidar do que está na mão do outro, na mão do cônjuge, na mão do filho, na mão do professor, na mão do pastor, na mão do outro investidor, mas não cuida do que está na sua mão.
e ele perde a esperança, não porque a esperança não deveria ser valorizada, é porque ele colocou a esperança no outro, nos homens, sem entender que esse algo que existe em você foi o próprio Deus que permitiu existir para te mover. Quem está me entendendo? A esperança, se ela for entendida como ação, ela vai te levar para uma posição de protagonista na sua vida. Não um protagonista independente de Deus, mas que depende de Deus e que pode ser interdependente com outras pessoas, mas não abrir mão daquilo que ele tem que fazer. Todo mundo comigo? Vai fazer com que você se mova para construir caminhos para o futuro, porque a esperança te aponta ao futuro, amém? Ela sempre será um convite para um futuro melhor. É por isso que é esperança. E se ela é um convite, ela vai depender do seu engajamento, ela vai depender da sua luta, ela vai depender da sua não desistência. E aí nós vamos falar que a resiliência, que é um conceito que todo mundo entende, eu costumo falar que é o conceito da bolinha de tênis. Se aperta a bendita, quando você solta, ela fala plof, ela volta no mesmo formato. Se aperta ela de novo, ela plof, volta no mesmo formato. Faz isso com uma bola de latinha, faz com uma latinha de Coca-Cola, dessas que a gente tem aí, sem vergonha, fininha. Se amassa, ela fica toda deformada e ela não vai voltar mais no formato. Quem está me entendendo? Quem é resiliente, ele não perde a forma. Ele é apertado, ele é muitas vezes oprimido, espreme, 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 e o bendito, quando você olha para ele, está lá de novo, do mesmo jeitinho, na mesma posição. Não desisto da minha esperança. Salmo 9, verso 18 diz assim: porque o necessitado não será para sempre esquecido. Vocês estão escutando? Vocês estão escutando? Porque o necessitado não é o paupérrimo, não é quem está na miséria, não somente esses, mas também esses, aquele que tem qualquer necessidade, esse é o necessitado, ele não será para sempre esquecido. E a Bíblia aqui não está discutindo qual é a sua necessidade, que a minha é diferente do meu xará Alexandre aqui, que eu sou Rubem Alexandre, ele é Marcelo Alexandre, só para vocês saberem por que é meu xará. É diferente da Karina Cereza, é diferente do Márcio, mas eu sou necessitado. A Bíblia diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Está lá no Salmo 119, não está nessa apresentação aqui. Mas a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Essa palavra vem de Deus, é Ele que está prometendo, é Ele que está dizendo que aquele que tem uma necessidade e faz do Deus de Jacó a sua esperança, ele não ficará frustrado perpetuamente. Em 1 Pedro 5,7, eu já citei ao início, ele vai voltar a dizer: lança sobre ele, lançando sobre ele, é gerúndio, é contínuo, não para de acontecer. Você não lança uma vez só, mas você vai lançando sobre ele, você vai andando e lançando sobre ele todas as suas ansiedades, todas as suas inquietações, e ele é que tem cuidado de você. Foi ele que te fez essa promessa do Salmo 9,18. Quem está me compreendendo? Aleluia, glória a Deus, obrigado pelo aleluia, louvado seja Deus. Mas o terceiro aspecto dessa pequena palavra é o coração adoecido. A palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, alguma coisa que é muito importante, porque todos nós devemos cuidar do nosso coração. É um conselho que está expresso na palavra de Deus, que nos preserva do mal. Ele diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem gente que guarda dinheiro, que guarda selo, que guarda tampinha de garrafa, que guarda, esses negócios de álbum de futebol, guarda um monte de coisa, guarda tudo com tetreco. Tem gente que é acumulador, mas que não guarda, não protege o seu coração, não guarda as suas emoções, vive assim: não, eu sou assim mesmo, se mexeu comigo, pisou no meu pé, eu mesmo pisei, eu vou dar um grito. Já entendeu? O cara briga até com a sombra, ele não guarda o coração.
Qualquer coisa é motivo para desagrado e a alma vai tomando conta. E o Senhor está falando de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Pastor, porque você está insistindo nesse versículo? Ele está me incomodando porque eu estou falando do Deus da esperança. Muitas pessoas perderam a esperança. Não é culpa de Deus, não é culpa do cônjuge, não é culpa do seu chefe, não é culpa dos outros. Às vezes a pessoa é o próprio responsável. Eu não vou usar o termo culpado, porque Satanás nos quer fazer sentir culpados, e Deus é o Deus que nos liberta, mas nós somos responsáveis. E aí eu quero lembrar para você que o tempo deixa de ser um aliado, e ele passa a ser o seu algoz. Provérbios 13:12 nos orienta e nos desperta para um cuidado, que a esperança que se adia, que a esperança demorada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Tem pessoas que estão ficando doentes, porque ao invés de ter o verbo esperançar, que busca engajamento, que te leva para frente, que faz continuar caminhando, mesmo no meio das dificuldades, mesmo arrastando, embora aos pedaços, você vai caminhar até chegar ao fim. Não, a pessoa começa a ficar olhando para o verbo esperar, e vai se cansando, e vai se cansando. Eu já me cansei da minha mulher ser transformada, eu já cansei porque meu marido não é transformado, eu já cansei dos meus filhos porque eles não obedecem, eu já cansei dessa igreja porque o som é alto e o pessoal é diferente, não adora como eu gostaria, e a pessoa vai se cansando e ela desiste, porque a esperança que se adia, ela adoece o coração, e o tempo deixa de ser um aliado e torna o seu algoz. Albert Schweitzer, um alemão médico, escritor, filósofo, músico, missionário alemão, ele recebeu o prêmio Nobel em 1952. Eu tenho que procurar falar certo aqui, que esse homem aqui é o gênio da escrita. Posso fazer propaganda? É ele que monta os livros do apóstolo Lamartine e de outras pessoas. Sensacional. Quero reconhecê-lo porque realmente é um talento, é um homem muito simples, isso que me admira mais. Amém? E se eu errar aqui, depois você me ajuda, tá? Esse homem, Albert Schweitzer, em 1952 foi premiado, foi laureado, e ele disse uma frase que eu guardei comigo, que ele diz assim, que a tragédia não é quando um homem morre. Quem entende que quando uma pessoa morre é muito difícil? Amém? A perda, o luto é um processo muito difícil, mas ele fala, não, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem, quando ele ainda está vivo. Quem me compreendeu? Eu acho que eu vou repetir essa frase. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem, homem no sentido genérico, mulheres não tentem escapar pela lateral, quando ele ainda está vivo. A falta de esperança é a verdadeira tragédia. Jeremias, em seu livro Lamentações, era chamado de profeta chorão, mas vai ficar na pele daquele homem. Diante de muitíssimos sofrimentos, perseguições, cenários muito difíceis, lá no capítulo 3, do verso 17 ao verso 24, ele abre o coração e começa a se expressar, e ele diz assim: afastou a paz da minha alma, por tudo que ele estava vivendo. Eu esqueci-me do bem. Então disse eu, quer dizer, houve um hiato aí de reflexão, todo mundo está acompanhando o texto? Já pereceu a minha glória, como também pereceu a minha esperança no Senhor. Olha o nível de sofrimento que esse homem foi submetido. E agora ele começa a dizer na reflexão: lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do veneno. Ele está com o coração aberto para Deus. Minha alma, mente, emoções e vontade
continuamente os recorda, fica olhando para trás, fica olhando para o passado que está fechado e não pode ser mais aberto. Depressão. Sempre eu olho para trás e a minha alma se abate dentro de mim. Eu vou continuar o texto, mas eu vou parar aqui para dizer o seguinte: o seu passado pode estar cheio de marcas, mas o seu futuro está intacto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele começa então a entender: eu quero trazer à memória, eu quero colocar na frente de mim, eu quero colocar proposições diante de mim, que me façam mover, que me façam esperançar, que me façam acreditar, que eu me movendo em esperança, isso que eu trago à memória pode me dar esperança. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou lembrar de quem pode todas as coisas. Por que você está vivo aqui hoje? Em vez de reclamar, você vai dizer: Deus, foi mais um dia de oportunidade, foi mais um dia que eu pude tentar uma transformação, foi mais um passo que eu pude dar. As misericórdias do Senhor, elas são a causa, elas são o motivo, elas são a razão de nós não sermos destruídos, de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus, elas não têm fim, elas vão se renovar a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Todo dia, quando você acordar, você vai dizer: obrigado, Senhor, a minha esperança no Senhor é renovada. É o Senhor que me dá esperança, pela sua misericórdia, pela sua grande fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz agora a minha alma, a alma que estava chorando, a alma que estava murmurando, a alma que estava de mimimi parecendo um gato gago, agora ela está dizendo: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: por causa disso eu vou esperar nele. Amém? Vou falar mais baixo. Eu vou escalando, tá, gente? É coisa do DNA. O quarto e último ponto que eu quero comentar com vocês, para aproveitar esse tempo, é a confiança para esperançar. Diga comigo, por favor: confiança para esperançar. Não falo outro verbo não, tá? A palavra de Deus começa dizendo, de uma forma muito, eu chamo até intrigante, em Jeremias 31, verso 17, a parte A, a parte inicial do versículo: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Nossa, eu gosto demais desse versículo. Como diria lá em Minas, nu. Gosto demais desse versículo, só. Que trem bom. Há esperança para o teu futuro. E aí você começa a olhar tudo que você imaginou, tudo que você pensou, tudo que você idealizou, aquilo que pode ter tido uma frustração ou outra no meio do caminho, aquilo que não deu 100% certo, mas Deus está dizendo para você: ainda não acabou. Ficou claro? Você sabe o que existe de comum entre o sucesso e o insucesso? Quem pode me dar uma dica? Não fica com medo de errar, não. Alguém sabe o que há de comum entre o sucesso e o insucesso? Não conseguem? Ambos tentaram. Bacana, é mais uma, hein? Eu vou anotar aqui no meu rol de dicas. Mas existe uma coisa que eu julgo importantíssimo entender: que nenhum dos dois dura para sempre. Quem entendeu o recado? Aquele que está no sucesso pleno, e o navio andando, né, o vento soprando, ele acha que aquilo nunca vai acabar, e no dia que acaba ele se frustra. Quem está me entendendo? Mas aquele que está morrendo desesperado, que acha que nunca vai dar certo, de repente o navio capota, vira do outro lado e ele está em cima. Eu costumo dizer, tem gente que cai na escada e só cai para cima. Eu nunca vi isso. Passa a prova e cai para cima. Deus está dizendo para você: há esperança para o teu futuro, se você fizer de Deus a sua esperança. Mas para esperançar é preciso confiar.
A confiança, meus irmãos, é algo que você deposita em alguém ou sobre alguém. Amém? Na certeza de que ele não vai falhar com você. Quem é o único que você pode colocar uma esperança sobre ele, na confiança que ele não vai falhar com você? A confiança, ela também é um investimento de fé, que vai nos reforçar o quê? A esperança de termos êxito naquilo que nós desejamos alcançar. Alguém quer comprar uma casa e faz uma poupança. Todo mundo entende isso. Sabe o que é investimento, porque tem um objetivo que quer alcançar. Quer comprar um carro, quer isso, quer aquilo, sabe o que está fazendo para chegar lá. Eu quero dar aula, eu vou estudar, fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, vou fazer um PhD, eu quero ter proeminência intelectual. A pessoa sabe o caminho, ele vai fazer um investimento de tempo, de renúncias, para que ele chegue lá. Eu quero passar em medicina. Querido, não vai dar para você passar em medicina jogando futebol todo final de semana e comendo churrasco. Você vai ter que estudar 16 horas por dia. Quem está me entendendo? Se você quer esperançar e você confia nisso, você precisa de fazer um investimento de fé. Por favor, entenda que eu não estou proibindo ninguém de fazer churrasco, e se fizer, pode me convidar. Esse investimento reforça a sua esperança em ter êxito. A palavra de Deus diz em Jeremias 31:17a, de novo, a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Mas também Salomão deixou uma coisa linda escrita em Eclesiastes capítulo 9, verso 4, e ele começa dizendo assim: ora, para aquele que está entre os vivos, a esperança. Você está vivo? Amém? Se belisque aí, se belisque, veja se doer. Estou vivo, eu estou vivo, Senhor. Então, para aqueles que estão vivos, há esperança. Você pode dar um glória a Deus? Ao invés de você desistir, você fala: eu estou vivo. Satanás, seu lapeta miserável, que tenta roubar a minha paz, roubar os meus sonhos, eu ainda estou vivo. E a Bíblia diz para mim que para aquele que está vivo ainda há esperança. E ele não para aí, ele diz: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E eu quero agora que você imagine a cena de Davi indo lutar com Golias, e Golias fala assim: se eu por acaso um cão, para vocês mandarem esse bichinho aí, com um pedaço de pau lutar comigo. Ele chamou Davi de cachorro. Mas Davi disse para ele: você vem contra mim, contra espada e com lança, você vem contra mim quando o meu povo já estava perdendo a esperança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você afrontou. E agora aquele cão vivo, Davi, estava em cima de um leão morto, sem cabeça. Quem está me entendendo? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Tem muito crente dizendo assim: eu sou muito pequeno, isso não é para mim. Isso é para o meu irmão, para minha prima, para minha tia. Isso é para o meu colega de trabalho, isso é para o outro pastor. Isso não é para mim. E o Senhor está dizendo o seguinte: é melhor aqueles que estão vivos, mesmo se sentindo um cão, do que aqueles que parecem leão e estão mortos, porque não conhecem o Senhor. Jeremias 29:11, o versículo que todo mundo gosta, mas eu estou lendo aqui agora na versão da King James, senão eu vou falar a sigla errada, eu vou falar a placa do meu carro, que parece. Porque somente eu, preste atenção, é Deus falando, porque somente eu, mais ninguém, conheço os planos que eu determinei a vosso respeito, ao seu respeito, declara Yahweh. O eu serei o que eu serei, e serei para sempre, o eu sou. São planos de fazer vocês, de fazê-los prosperar. Não são planos para causar dano, dor, prejuízo a vocês, mas são planos para dar a vocês esperança e um futuro melhor.
Os 3 pontos dentro desse último ponto 4, que eu vou falar rapidamente, que são versículos. Confiança para esperançar, no primeiro aspecto, é uma promessa de restituição. Em 2 Samuel 23, 5, Davi, apesar de tudo que ele tinha passado, agora já rei, de tudo que ele tinha enfrentado, Deus o tratava com um amor tremendo, porque Deus via nele um homem segundo o seu coração. E apesar dessas lutas todas, ele dizia assim: não está assim com Deus a minha casa? Ele está falando, a casa, ele, os filhos, a herança, a posteridade. Pois Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida, segura, porque Deus não pode mentir. Não me fará Ele prosperar, não fará Ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Ele está dizendo, Deus vai me deixar no meio do caminho. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele dito, não fará. Havendo ele determinado, não cumprirá. Deus fará. Zacarias 9,12 vai falar para você: volta à fortaleza, meu filho. Volta, ó presos da esperança. Volta aqueles que não abrem mão da esperança. Também hoje, nesse dia de hoje, Deus te anuncia que tudo será restituído em dobro. O segundo aspecto, esperança em Deus, não confunde. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Em Romanos 5:5, Paulo diz assim: ora, a esperança não confunde. A esperança não vai te deixar cheio de dúvidas, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Deus não emprestou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a pessoa de Deus manifestada nessa revelação do último tempo, para morar dentro de você, morar dentro do seu espírito, que é o Santo dos Santos, onde a revelação de Deus acontece. O amor de Deus foi derramado dentro do teu coração, através do próprio Deus, que foi dado a você, para que você participe da natureza divina. A esperança de Deus não confunde, ela vem regada do amor de Deus. E Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4. Todo mundo fala que eu cito versículo demais, mas é só a Bíblia que importa. Eu sou só o carteiro. Pois tudo o que outrora foi escrito, está na Bíblia. Você lê Bíblia? Você está sem esperança e não lê Bíblia? Meu filho, vigia, guarda o teu coração, porque a sua esperança de esperançar está na Bíblia. Porque tudo que foi escrito, tudinho, como diriam meus amigos mineiros, tudinho, foi escrito para o nosso ensino, com o propósito que, a fim de que, pela paciência, olha aí a unção para quem vai esperar, entendeu? Agora é do verbo esperar. Ele vai te dar paciência, e Ele também vai te dar consolação, para que você não perca a esperança. Onde? Paciência e consolação que é dado pelas Escrituras, pela Bíblia, pela leitura da palavra, nós tenhamos esperança. Romanos 12:12, ele continua dizendo, Paulo aos Romanos: regozijai-vos na esperança, alegre-se na esperança, celebre na esperança, mas seja paciente na hora da tribulação. Parece que as coisas não estão 100%, mas na oração seja perseverante. No 15:13 ele vai dizer: o Deus da esperança, o Deus que nos enche de esperança pelo seu amor, Ele vos encha também de todo gozo, de toda alegria, no vosso crer. Nossa, isso aqui é uma revelação tremenda. Ele está querendo dizer que no seu modo de acreditar, no seu modo de crer em Deus, na sua confiança depositada em Deus, como diz lá em Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele vai falar, Ele fará. Quando nesse seu modo de crer,
Ele te enche de alegria e de gozo. Está todo mundo dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, e você está celebrando no seu modo de crer. A Bíblia diz que Abraão estava esperando já há 25 anos, e a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Ele ia caminhando e ia ficando mais difícil, ele ia caminhando mais um ano e ia ficando mais difícil, mas ele ia andando e dando glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele te enche de alegria, ele te enche de paz na vossa maneira de crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Para fechar, último item dentro desse ponto 4, que é confiança para esperançar. A esperança que aponta para a eternidade. Aqui na terra tudo acaba. Depois que nós partirmos, não acaba mais. Há decisões que nós precisamos tomar aqui, enquanto vivos. Romanos 15:19 diz que se a nossa esperança é em Cristo, ela se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Algumas traduções dizem, os mais desgraçados, quer dizer, sem graça, de todos os homens. Deus, Ele nos conduz sempre para algo maior. Deus sempre nos conduz para algo maior, que essa vida finita que nós temos nesse mundo, cheia de dores, cheia de tristeza, cheia de marcas do pecado e de condenação eterna. A nossa esperança em Cristo vai nos levar para um futuro eterno com o nosso Pai, onde não haverá, onde não vai existir mais lágrimas, dor, tristeza e nem a presença do pecado. Feche os seus olhos, por favor. Esse é um culto mais intimista. Eu fico feliz que eu já preguei várias vezes aqui na época da pandemia, de cima ali do altar, e não tinha ninguém nas cadeiras. Era sensacional. Porque a gente sabia que tinha gente escutando em outros lugares, mas era o nosso papel, e pregar a palavra de Deus é um privilégio. E às vezes você entrou nessa casa aqui, você veio nesse culto, nem sabe por quê, você talvez estivesse chateado com alguma coisa, e falou assim, vou lá na igreja hoje, talvez até para me esconder um pouco, porque eu não estou afim de voltar para casa, eu estou com muitas lutas, passei lutas agora no meu trabalho, estou passando dificuldades, meus planos não estão dando certo, eu estou sem esperança, eu estou desesperançado. Mas eu quero dizer para você, querido, você está no lugar certo. O primeiro passo para nós termos esperança é nos rendermos ao Deus de toda esperança, a Jesus Cristo, e dizer, Senhor, sozinho eu não consigo, confiando na força do meu próprio braço, nas minhas próprias competências eu não consigo. Tentando depositar essa responsabilidade de êxito, sucesso e conquistas sobre outros homens, eu também não consigo. Mas eu decido colocar no Senhor a minha esperança. Eu decido fazer do Senhor a minha esperança. E para que essa semeadura funcione, você precisa de semear a sua vida com uma decisão muito simples. Deus, eu escolho semear a minha vida por inteiro no Teu reino, Te aceitando como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero entregar o curso da minha vida para o Senhor, para que eu possa viver isso que foi pregado, porque eu sei que foi a Tua palavra. Eu pude ler cada um dos versículos, e eu quero ter essa experiência. Sem mais delongas, para vocês que estão aqui, somos um público pequeno, mas todo mundo está com os olhos fechados. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você entendeu essa mensagem que fala sobre o Deus da esperança, e você reconhece que você precisa dar esse passo, nós estamos aqui para te acolher. Você pode levantar a sua mão e nós vamos orar com você. Nós vamos te ajudar a fazer essa entrega. E eu tenho certeza absoluta, e aposto a minha vida nisso, que Deus vai entrar, Ele vai dar direção,
e vai te ensinar a esperançar, porque Ele vai estar na tua frente. Alguém aqui que ainda não fez uma entrega para Jesus, deseja fazê-lo agora? Basta você levantar a sua mão. Nós não vamos pedir nada, nós vamos apenas orar com você. Alguém que quer se decidir por Cristo, entregar a sua vida. Alguém que perdeu a esperança no Evangelho, que foi machucado em alguma igreja, que saiu sem esperança daquele lugar. Quer renovar os seus votos com Cristo? Levante a sua mão e nós vamos orar. Bem, como não há ninguém, nós celebramos a Deus da mesma forma, mas você que nos ouve, na sua casa, na igreja online, você que entrou talvez pela primeira vez, se você tomar essa decisão, eu vou fazer uma oração agora, você repita comigo, e você aciona esse QR Code que vai aparecer, está na tela, e nós receberemos o seu contato, e a nossa equipe manterá uma conversa com você. Ore comigo. Senhor Jesus, eu estava sem esperança, mas eu sei que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para me dar esperança de um futuro eterno junto ao Pai. Por isso eu decido hoje e eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, até aqueles que eu não consigo discernir como pecados. Limpa minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver todos os meus dias e a eternidade com o Senhor. Transforma minha vida, me ajuda, Senhor. Senhor Deus e Pai, eu te recebo como meu Pai. E recebo também todas as bênçãos advindas dessa paternidade. Eu sou teu e te agradeço por me receber, em nome de Jesus. E a igreja que concorda diz, amém. Pai bendito, te agradecemos por esse tempo. O culto é para o Senhor, Pai. Nós te bendizemos por essa oportunidade de vida. Nós declaramos a sua bênção sobre o teu povo. Que o Senhor nos leve em paz e que essa palavra possa gerar um movimento interior, gerando reflexões, aprendizados, mudanças, novas percepções, porque é o Senhor, o seu Espírito único que pode fazer isso. Quero despedir os seus filhos debaixo da tua bênção, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora, transformadora, capacitadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as comunhões, a proximidade, o amor derramado pelo Espírito Santo esteja com todos vocês, com as suas famílias, com seus sonhos, com seus planos, ensinando vocês a esperançar todos os dias, hoje e sempre. E aqueles que concordam dizem amém. Deus os abençoe, até o próximo culto.